Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui com a nossa proposta de, nesse tempo do Advento, meditarmos diariamente o Evangelho. Hoje nós celebramos o apóstolo Santo André, apóstolo e mártir. Sabemos que Santo André, ele nasceu em Betsaida e foi, antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de seu primo, de João Batista. Seguiu a Cristo e levou ainda à presença de Jesus Pedro, seu irmão. Santo André, juntamente com São Filipe, apresentou Cristo aos pagãos, né? Eles tinham origem grega e também nós sabemos que André foi aquele que observou o rapazinho que tinha lá os 5 pães e 2 peixes para a multiplicação dos pães, né? Para aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A tradição cristã diz que depois de Pentecostes ele pregou o Evangelho em muitas regiões e que foi crucificado na Acaia, né? De uma maneira diferente de Jesus, assim como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Ele foi crucificado em hastes em forma de X. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho proposto para hoje, eu quero aqui meditar com você. O Evangelho proposto para hoje é o Evangelho que está em Mateus 4, 18 a 22. Trata justamente do chamado de Jesus. Jesus andava à beira do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, ou seja, André e Simão, e eles estavam lançando as redes ao mar. O texto diz que Jesus viu. Isso aqui já serve para a nossa meditação. Ter essa consciência que Jesus nos vê na nossa labuta, no nosso trabalho diário. E assim como Jesus chamou estes no seu trabalho, Jesus também nos chama no meio do nosso trabalho, no meio dos nossos afazeres. Assim como André e Pedro estavam lançando as redes, eles estavam, podemos dizer assim, enredados. Jesus disse: segue-me e farei de vós pescadores de homens. Interessante, eles estavam literalmente enredados, né? Estavam lançando as suas redes, mas também nós podemos estar no nosso trabalho enredado. E muitas vezes nós prescindimos disso, prescindimos dessa verdade, irmãos, que Deus está nos vendo em tudo o que fazemos. Isso não é para nos desesperar e não ter Deus como aquele que está vigiando se estamos fazendo certo ou errado. É muito mais do que isso. Seria baratearmos muito Deus se ele fosse só um vigia atrás do que é certo e o que é errado. Assim, ele nos revela a verdade. Mas quando nós tomamos consciência que Deus nos vê, que os seus olhos estão sobre nós, é justamente para nos guardar, nos proteger do mal e nos livrar, sim, do caminho mau. Mas não só isso, até das coisas que são lícitas. Pedro e André estavam trabalhando e o Senhor os chamou lá. Eles deixaram coisa boa, o trabalho. Nós também, às vezes, precisamos deixar algumas coisas, mesmo que lícitas, para estarmos na intimidade com o Senhor. Porque eu e você, enquanto cristãos, irmãos, nós não somos chamados a somente falar de Jesus, falar sobre Ele, mas estar com Ele. E o Evangelho de hoje diz que eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Talvez o que nós precisamos também é deixar imediatamente aquilo que tem nos enredado, tem nos prendido, que tem, de alguma maneira, nos deixado misturado no meio das coisas. Mas para isso nós temos que tomar consciência disso. Deus nos vê, Deus nos chama a uma intimidade com Ele. Muitas vezes nós precisamos sair do meio da bagunça. O que te enreda hoje? Esse meio de bagunça, muitas vezes, pode ser o nosso excesso de trabalho, pode ser o excesso de redes sociais enredados, não pela rede do mar, como Pedro e André, mas às vezes pelas redes sociais, que tantas vezes também nos aprisionam. O Senhor nos vê.
E tenha isso no seu coração. Ele não nos vê e não olha sobre nós para nos acusar, mas para nos levar e nos levar à verdade e também nos fazer esse chamado. Vem comigo. E todos nós podemos fazer isso, tirando um tempo para estar na intimidade com Ele. Porque falar de Jesus, irmãos, até uma pessoa que não crê pode falar. Um historiador pode falar até melhor do que a gente. Mas a diferença é essa. Nós não somos só cumpridores de funções, nós não somos chamados a só falar dele, mas nós somos chamados a estar com ele, ser alimentado por ele. Que nós aprendamos com Santo André, queridos irmãos e irmãs, a viver em Cristo e também morrer em Cristo. Que o sentido do nosso viver seja ele e da mesma maneira que nós possamos abraçar também a nossa cruz como estes apóstolos, estes mártires abraçaram com coragem, sabendo que ali estava o que para muitos era loucura, insensatez, para nós que cremos é sabedoria. Também nós podemos aprender, quando nós vivemos no sofrimento e na dor, a oportunidade de unirmos-nos com Cristo que se uniu a nós. Entreguemos tudo a Ele, saímos da rede da reclamação, das redes que nos prendem e abraçamos o Senhor que nos chama. Vem. Que a nossa resposta seja também hoje imediata. O que você precisa hoje é responder ao Senhor imediatamente. Quanto tempo que você não reza, quanto tempo talvez você não vai à capela do Santíssimo, quanto tempo talvez você não medita a palavra e faz intimidade com Ele. É isso que o Senhor quer que façamos. Intimidade, sermos familiares dEle. Que o Senhor te abençoe neste dia e te guarde pela intercessão de Santo André.